Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Por favor, abram o livro na página 164. O título de hoje é A Migração na Antiguidade. Vamos seguir a leitura com atenção. Quando uma pessoa migra de uma região a outra, leva consigo a sua cultura. Da mesma maneira, ao entrar em contato com pessoas diferentes, ela aprende novos costumes e ajuda a modificar o lugar em que passou a viver. Vamos conhecer alguns processos migratórios na antiguidade. Um dos registros que tratam desse período da história é a Bíblia. Página 165. A migração descrita na Bíblia. Os textos bíblicos que falam sobre migrações mencionam que o povo hebreu, liderado por Abraão, deixou a cidade de Ur, na Mesopotâmia, por volta do século 18 a.C. e estabeleceu-se em Canaã. Olha a imagem, ruínas do antigo portão da cidade de Canaã, região em que atualmente é o Estado de Israel, no Oriente Médio. Essa foto é de 2019. Ainda segundo a Bíblia, os descendentes de Abraão mudaram-se para o Egito. Lá foram escravizados por 400 anos quando Moisés os libertou. A viagem pelo deserto de volta a Canaã durou 40 anos. Seguindo, a migração e a influência religiosa e cultural. Conforme vimos no caderno 2, há mais de 4.000 anos, no Vale do Rio Nilo, norte do continente africano, se desenvolveu a civilização egípcia. Outras civilizações também se formaram em áreas próximas, como a antiga região da Núbia e da Etiópia. Por causa dos diferentes povos que ali viviam, essas regiões desenvolveram culturas, línguas, crenças religiosas e organizações sociais próprias, uma diferente da outra. O texto da próxima página explica como a migração humana influenciou a troca cultural na região. Ele usa como exemplo a expansão da religião cristã, levada para diferentes sociedades por praticantes do cristianismo que migravam de um lugar para outro. Começando o texto. Desde o ano 100, já havia cristãos em Alexandria, no Egito, e no século IV, o evangelho era pregado na Núbia. Na Etiópia, ao sul da Núbia, o cristianismo chegou principalmente pelo Mar Vermelho. Essas regiões eram habitadas por povos oriundos da Península Arábica. Oriundo é que veio de algum lugar, certo? Povos que vieram da Península Arábica, misturados com populações originárias do continente africano. Foi pelos portos do Mar Vermelho e pelo Istmo de Suez que tanto os cristãos como os árabes penetraram no continente africano. Tem um mapa aí pra gente, ó. Observe no mapa a localização de algumas dessas civilizações. Então, eu tenho aqui a Palestina, olha, Alexandria, o Istmo de Suez, o Egito, aqui fica a África, né? Tem a Núbia, a Etiópia, a Península Arábica. Aqui, ó, eu tenho a imagem reduzida do globo terrestre. Todas esses locais ficam nessa região aqui do quadrinho vermelho, certo? Bom, número 1. Sublinhe no texto os trechos que demonstram a presença de migrantes no continente africano. Então, vocês vão ali no texto, que tá aqui em cima, certo? Nesse aqui, ó. E vão responder, vão sublinhar, né, no texto trechos que demonstram a presença de migrantes no continente africano. E número 2. Como pessoas de outras regiões modificaram a cultura do local ao entrarem no continente africano? A gente já estudou sobre influência, sobre como as culturas se misturam, né? Que influência sofreu. E aqui, ó, no textinho, tem uma palavrinha muito importante. Eu quero que vocês pensem na número 2, na religião, certo? O que a religião fez aqui? Essas pessoas de outras regiões, elas entraram no continente africano e elas eram da mesma religião do povo africano? Lemos isso também no texto, hein, crianças?
principalmente, deixa eu ver aqui aonde, na 165 falou um pouquinho também. Bom, página 167, migração e expansão do conhecimento. No continente africano, diferentes sociedades do passado desenvolveram conhecimentos em diversas áreas. Por meio do contato com outros reinos e povos, seus saberes se expandiram e influenciaram grupos de muitas regiões. No Egito Antigo, por exemplo, as técnicas médicas eram bastante desenvolvidas. Os especialistas egípcios realizavam cirurgias, além de conhecer substâncias cicatrizantes e anestésicos. A mumificação dos mortos também exigia um conhecimento profundo sobre o corpo humano e sobre os produtos que deveriam ser usados para sua conservação após a morte. Olha como eles tinham a ciência aí muito desenvolvida, o conhecimento de corpo e até de medicina. Olha a imagem. Os egípcios antigos eram especialistas em mumificar os mortos para preservar o seu corpo. O desenho pintado na parede de uma tumba em Tebas, no Egito, representa o processo de mumificação de um faraó. Seguindo a leitura. A medicina praticada pelos egípcios influenciou outros povos, como os gregos, que usaram alguns desses saberes para aprofundar seus conhecimentos. Os egípcios também desenvolveram a engenharia, principalmente com a construção das enormes pirâmides, e a metalurgia, entre outras tecnologias. Metalurgia é transformação de metal em objetos. Além dos egípcios, outros povos africanos influenciaram sociedades com seus conhecimentos. O texto da página seguinte traz informações sobre uma das especialidades dos povos bantus da África. Leia com atenção. Bantu é um conjunto de povos que habitavam a região central do continente africano. Bom, vamos ler o texto agora da página 168 e fazer a nossa atividade 3. Os bantus, ou bantos, eram conhecidos como o povo que detinha o segredo da metalurgia. Exímios, que é excelente metalurgistas, que conheciam e controlavam a temperatura do forno e a composição do material para a fundição, considerados superiores à indústria europeia na época. Olha que interessante, gente. Bom, observe no esquema alguns conhecimentos técnicos desenvolvidos por povos africanos. Então, vamos ver que conhecimentos esse povo aqui tinha desenvolvido. Olha lá. O Império de Mali, eles possuíam conhecimentos avançados de astronomia. Muitos desses conhecimentos só foram descobertos na Europa no século XVII. Império Songhai. O que esse Império de Songhai tinha aí desenvolvido de conhecimento técnico? Eles criaram várias técnicas de irrigação para aperfeiçoar o cuidado das lavouras. Império de Monomotapa. Eles eram criadores de animais e comerciantes. O povo Zulu eram especialistas em estratégia de guerra e armamento. Reino do Congo, especialistas em forjar ferro e outros metais, principalmente para produzir ferramentas. Reino Yorubá, eles dominavam várias técnicas, como a olaria, que é a fabricação de tijolos, a tecelagem, a serralheria e a metalurgia também. O reino de Ashanti eram comerciantes e produziam bebidas com especiarias locais. E o Império de Gana eram ótimos na extração de ouro e por isso produziam muitas joias e máscaras com esse material. Bom, depois de observar a tabela, a gente vai responder a número 3. Que técnicas dominadas pelos povos africanos você identifica no infográfico? Então, olha só, quais técnicas que estão presentes nesse infográfico aqui? Vocês podem citar várias, tá bom, crianças? Por hoje é só, um beijo, qualquer dúvida é só me chamar.